paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos e ouvintes do canal, quem vos fala é o pastor Carlindo. Eu estou aqui com o nosso irmão Francisco e nesse vídeo nós estaremos relatando a segunda parte da experiência que o nosso irmão viveu. Algumas pessoas aí pediram para a gente estar relatando mais alguns detalhes. Ele vai estar falando como que ele saiu do inferno. São muitos detalhes. Muitos detalhes, irmão. Bastante detalhe. Mas a gente tem que ir na parte mais fulminante, amém? Na parte mais importante da história, porque senão fica muito longo. É verdade. Eu vou deixar o nosso irmão contando aqui. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like e nos ajude compartilhando esse vídeo. Vamos trazer aqui relatos que são impactantes e muito importantes para a vida de você que vai assistir. O irmão Francisco vai estar então relatando e o complemento daquela primeira experiência. Você que não assistiu o vídeo anterior, assista para você entender aquilo que nós vamos relatar no vídeo de hoje. Muitos perguntaram como é que ele saiu do inferno. É verdade. O detalhe, como é que alguém saiu do inferno? Se nem aquele homem rico conseguiu sair lá naquela passagem. Tem aquela passagem de Lázaro, né? Que ele estava sempre à porta do rico. Diz na palavra de Deus, né? Aquilo ali, tem muitos que distorcem essa palavra. Eles dizem que era como se fosse apenas uma história. Sim, eles falam que é uma parábola. Uma parábola, e não é parábola. Ali Jesus falando algo literal que aconteceu. Sim. Ali é um acontecimento. Aconteceu de Rico fato. e Lázaro, aconteceu de fato. E eu tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de voltar novamente. A minha infecção era terrível. No total, pastor amado, acho que deu mais de 3 litros de pus, de infecção que saiu de dentro de mim. Eles tiraram para fora, que eles abriram tudo, tiraram os intestinos tudo para fora, aqui limparam tudo. E ficou muito fraco, eu fiquei muito fraco, tudo na base de, sabe, só soro e medicamentos. Tudo bem, eu falei a primeira parte ali, eu falei que eu adentrei no inferno e eu clamava, eu gritava, era gritos de pavor, é mais do que pavor, é um grito de eu nunca mais vou sair daqui. Desespero, né? Eu nunca mais vou ter oportunidade. Era isso, e é algo tremendo porque vem na tua mente, viu? Algo que fala como uma voz, amados. É como uma voz que fica falando, ela triunfa lá dentro, diz assim, tu nunca mais vai sair daqui. Tu nunca mais vai sair daqui. E eu dizia, Jesus, daí eu comecei a falar, agora eu creio em ti, Jesus. Agora eu sei que tu é real, Jesus. Mas me tira daqui. Me tira, eu comecei a clamar. E eu clamei tanto que perdi as forças naquele lugar. Clamei. As forças foram se terminando. Eu comecei a ficar ofegante. Comecei a clamar. Fiquei ofegante. Naquele lugar tenebroso. Naquele lugar de trevas densas. Eu disse, Jesus, tenha misericórdia de mim. Agora eu sei que tu é real. Agora eu sei que eu só vivi uma mentira. Mas me ajuda. Me ajuda. Eu não sabia. Eu só dizia, eu não sabia. E eu dizia repetidamente, eu falava, agora eu sei que tu é tudo. Tu és tudo. Até tem um hino agora, tu és digno de tudo. Ele é digno de tudo. Porque na verdade, porque dele, por ele e para ele, tudo foi criado. Nós fomos criados, né? Para ele, para o louvor dele. Tanto que tem pessoas que têm um vazio no seu coração. E esse vazio só pode ser preenchido por ele. Não existe outra forma. Você pode correr para um lado para o outro, você pode ter tudo na vida, mas a tua vida só vai ter sentido quando você conhecer sobre essas duas coisas. Jesus, ele tem misericórdia, mas ele tem duas faces, esse grande Deus. A face da misericórdia, tá, pastor? E todos os dias a gente passa dos limites aqui na terra, todos nós às vezes, viu? A gente abusa da misericórdia. A gente abusa da misericórdia de Deus. Eu abusei da misericórdia. Que nem eu falando antes, eu persegui os crentes atrás da minha casa e levantava o volume do meu som todo alto ali para abafar eles. E olha só o que Deus fez comigo, né? Não demorou 2 meses. Eu não me lembro
tempo depois que eu persegui aquela igreja que vem esse mal sobre mim. Mas vamos voltar àquilo que vocês querem saber, amém? Como é que eu saí do inferno? Aí é que tá. Nós precisamos do combustível. Qual combustível? Santidade ao Senhor. Naquele momento que eu estava no inferno, uma voz falou dentro de mim. O santo se aproxima. Quem é o santo? O próprio Jesus. O santo dos santos se aproxima. E aquela voz disse para mim assim: não peques, nem em pensamento. As coisas erradas que tu fazia, as coisas desde pecados sexuais, ok? Pecados de lascívia, ok? Eu tinha. Eu não me contentava. Eu era um homem promíscuo. Eu era digno do inferno. Eu era digno do inferno. Porque eu só olhava o material. Eu estava lutando na época por coisas materiais. Eu já tinha, aos 21 anos de idade, eu já tinha conquistado muitas coisas materiais, mas... E digo para vocês, errei muito. Errei sim. Errei muito. Machuquei muitas pessoas. Machuquei sim. Por isso eu era digno do inferno. Amém? E muitas pessoas, ele fala qual era o pecado dele. A gente não pode, o pecado tem nome, né? Não é dizer meus pecados. Não. Eu tinha um problema, era pornografia, era coisa terrível. Esses pecados que vão levar muita gente para a eternidade, viu? Naquele momento que eu estava lá, que aquela voz falou comigo no inferno, não penses nem um pouquinho, nem dê força para nenhum pensamento mau. Por quê? Porque a santidade de Deus, quando você aproxima, viu? Ele não coabita com o pecado. É verdade. Ele não pode. Se eu falasse ou pensasse qualquer coisa, qualquer pensamento maligno, o que aconteceria? Não sairia daquele lugar. Não adianta chorar. Não adianta clamar. O pecado tem nome. Eu pedi para Deus assim: Jesus, eu sei os meus erros. Confessei a Ele naquele lugar. Mas me tira daqui. Me dá mais uma oportunidade. E dei aquela luz naquele lugar que era trevas densas. Ela começou a ficar mais forte do que a luz do dia. É como se tu pegasse uma lâmpada incandescente e colocasse nos olhos assim, queimasse os olhos. Aquilo queima de tão forte, uma luz forte, inacessível, sabe? Luz que o sol tu consegue olhar ainda. Mas aquela luz era mais forte do que o sol. E eu clamei assim: Jesus, Jesus, agora eu sei que tu és real. Me tira daqui, me tira daqui. Daí, quando eu vejo assim, eu estou diante do meu quarto. Meus olhos se abriram. E eu dei um grito das entranhas, que nem eu falei. O grito que saiu daqui de baixo, ó. Saiu daqui, ó. Saiu daqui. Esse grito saiu daqui e veio para cima. E saiu aqui. Eu gritei. E eu disse: mãe. Minha mãe estava do meu lado. O inferno existe, mãe. Mãe, eu preciso para uma igreja. 3 horas da manhã. Me leva para a igreja dos crentes agora. 3 da manhã. 3 da manhã pedindo para a mãe levar para a igreja dos crentes. Pois é. E algumas pessoas ainda não acreditam, né, irmão, que existe o inferno. Não, olha... Algumas pessoas ainda zombam, e ainda riem, dizendo que não existe. Eu estava vendo ali no outro depoimento ali que a gente teve, anterior, amém? A gente está fazendo tudo aqui na hora, né? Não tem edição, estamos tocando, amém? O inferno é real. Muitos falaram ali que tiveram experiências tremendas. E isso é maravilhoso, por quê? Porque você é um escolhido. Escuta bem, eu quero falar uma coisa séria agora. Tem aqueles que duvidam, tá? Eu espero que você que está duvidando tenha uma experiência. Sabe por quê? Para que você seja salvo. É verdade. Eu desejo, eu queria... Esse tempo eu falei para Jesus: Jesus, por quê? Mostrou para mim, Senhor. De só eu sentir as dores? Só eu ver aquele outro lado? Não! Eu quero que o ímpio veja.
Eu quero que aquele filho desviado veja. É o meu desejo. Sou um pouco radical. Eu queria que as pessoas vissem o que eu vi. Mudaria a atitude. Mudaria. Ah, mas vai ficar perfeito porque viu o inferno? Vai agora virar santo? Não, de maneira alguma. Mas é o seguinte, quando você vê essa realidade, daí você sabe que a palavra de Deus, ela tem os seus efeitos. Uhum. E daí você entra na palavra, porque a conversão, ela é assim, ó. Não é entrou na igreja e tá tudo uma boa. Não. Quando você vai para a igreja, você vai ouvir a palavra. E a palavra de Deus, ela vai limpando o teu interior. Tem coisas que vêm com o tempo. Então deixa Deus trabalhar. E Deus só vai poder trabalhar se você deixar. Se você buscar uma igreja. Ah, mas qual igreja que eu busco, Francisco? Vou te dizer, ore. O segredo é no teu quarto, em secreto. Lá no teu quarto. Tu vai dizer assim, Jesus, tu me mostrou isso. Me mostre, Senhor. Aonde tu quer que eu coloque os meus pés e que eu fique ali? Eu quero ouvir a tua palavra num lugar onde tem pastos verdejantes, verdade, amém? Verdade. Onde tem pessoas que estão assim, o alimento para a alma. Que estão assim, preparadas. Porque tem N igrejas, né? Eu quero mais que se levante muitas igrejas, amém? Eu disse, eu não tenho como não falar daquilo que eu tive a experiência. E até entendo aqueles que não falam sobre o inferno. Sim. Sabe por quê? Porque às vezes aquele que não fala sobre o inferno, escuta bem, é porque às vezes tem alguma coisa escondida. O irmão me contou que quando o irmão voltou do inferno, o anjo do Senhor, se não me engano, o anjo do Senhor, o próprio Deus, falou com o irmão algo, e o irmão pediu a sua mãe para te levar para o campo. Na segunda vez, daí tudo bem. A mãe não me levaram. Eu pedi para eles me levar, porque eu não tinha condições, só na cadeira de roda, eu estava muito fraco. Eu estava com, acho que, não estava 50 quilos, viu? Estava muito fraco, só na base do soro, não comia mais nada. E daí, passei muito mal numa noite, e no outro dia me levaram no hospital, tá? Me levaram no hospital, e na hora de eu ser atendido, que daí eu ouvi a voz do anjo. Um anjo, ele falou um pouco erudito, assim, uma voz muito... Mas como é que ele fala, o anjo? Tu ouviu a voz? Ouvi. Mas é incrível, é uma voz que tu ouve, mas ela fica implantada em você. Ela implanta, parece que fica implantada, uma coisa muito... É uma coisa muito louca, gente, isso. O reino de Deus eu vou dizer uma coisa, as coisas espirituais é loucura para o homem que não entende. Eu não entendia nada, não entendia. E daí viu, varão, é chegado a tua última oportunidade. Daí tinha a porta onde o médico ia me atender ali, né? E daí, olha só o que o anjo falou. Teu corpo físico está muito fraco. Eles vão te abrir de novo. E o teu corpo não vai resistir. Porque tu está muito fraco. Tu está com infecção hospitalar. E você não vai resistir. E sabe o que o anjo disse? Não vai resistir. Tu vai morrer. Se não buscar a Deus assim, agora! E eu, mãe, a senhora ouviu, mãe? A mãe não ouviu nada. E ele, mãe, escureceu minhas vistas no hospital. Tum. É como se você estivesse num dia claro e viesse uma tempestade, daquelas tempestades que fecha o tempo, tum, fechou, chegava muito pouco na minha volta. Eu disse, mãe, eu estava na cadeira de roda. Mãe, me leva num cantinho no hospital que eu preciso falar com Deus, mãe. Ah, mas por que tu vai ser atendido, filho? Eu disse, mãe, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu ficar, eu preciso buscar a Deus agora. Eu tenho que buscar a Deus agora, mãe. É agora, é agora. Não, mãe, não. Deus dizia para minha mãe assim, não me deixa morrer, mãe. Não me deixa. Porque ele falou comigo aqui, que eu vou morrer. Se eu entrar nessa porta, e daí minha mãe, para me agradar, ela me levou num cantinho. Tá bom, meu filho. E daí o médico, demorou mesmo, graças a Deus, né? Me levou num cantinho. E eu dobrei ali, me tirou ali, eu dobrei meu joelho. Eu levantei minhas mãos para cima. E eu que só sabia o Pai Nosso, e muito mal ainda, fiz aquele Pai, não foi um Pai Nosso normal, foi um Pai Nosso com a voz um pouco mais aguçada. Eu disse, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E daí quando comecei a falar assim, pastor, senti a tampa da minha cabeça saltar fora, e daí uma mão como se pegasse lá dentro do cérebro. E daí eu senti isso, mistério, né? Senti isso e o perfume da Rosa Sarão. Aleluia! Daí aquele perfume da Rosa Sarão. O Lírio dos Vales tomou aquele local, né? Aquele cheiro de santidade,
cheiro de santidade. Você não aguenta, se você sentir esse cheiro, você chora. Começa a chorar que nem uma criancinha, tá? Porque a santidade, ela tem um mistério. Ela é pura. Como é pura, os teus olhos começam a lacrimejar, você não aguenta. A santidade de Deus, quando ela vem, você vira uma criança. Por isso que aquele que não aceita Jesus, que está no mundo de pecado, não tem combustível, ele vai direto para o inferno. Não existe escapatória. Por isso que é hoje. Hoje você tem que se encher de Deus, encher do combustível para voltar de volta para Ele, porque na verdade, viu? Nós viemos, somos criação dele, se tornamos filhos legítimos quando aceitamos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém? Depois disso, olha só o que aconteceu, pastor, no hospital. Eu disse para minha mãe: mãe, Jesus me curou agora. Não preciso mais de cadeira de roda, mãe. Aqui, ó. E daí fiquei forte ali. Fiquei forte. Queria ser o super-homem. Jesus me curou. Jesus me curou. Só que quando eu comecei a falar que Jesus tinha me curado, muitos na volta rindo, fazendo pouco caso naquela época. E daí eu só dizia assim, ó: Jesus, se eles soubessem o que espera lá do outro lado, Jesus, eles não ririam de mim. Um dia, essa risada deles, esse pouco caso aí, Senhor, eles vão ver uma realidade, mas eles vão para aquele lugar. Se eles não te conhecerem, era o que eu dizia, se eles não te conhecerem, Jesus, eles vão para aquele lugar. E me lembro que o meu médico, depois passou por me ver, ele começou a rir de mim, porque eu dizia: Jesus me curou, eu estava ali, eu posso ir embora, posso ir para casa. Jesus me curou, mãe, Jesus me curou. Jesus, ele esteve aqui, Rosa de Saron, né? Lírio dos Vales. Aonde ele vem? Perfume da rosa. Aonde ele vem tem que acontecer cura. Aonde ele passa, aquele cheiro lindo, é um cheiro que é lindo, viu? Porque vem com a presença, amém? É um cheiro que é apresentável, eu não sei como explicar isso. O cheiro de Jesus é apresentável, porque quando tu sente aquele cheiro, ele impregna. E tu sente a santidade dele. Não tem como explicar, gente. É inexplicável. Um dia, se você aceitar esse Jesus, você vai para esse reino. Você não vai provar o inferno. Você não precisa ir nesse lugar que eu tive. E não desejo, nem para o pior, nem para aqueles que me fizeram mal. Que teve muita gente que me fez muita coisa ruim para mim. Me traíram, que a gente até acontece na vida. Sim. Que passaram por cima das coisas de Deus e passaram por cima de mim. Não desejo o inferno. Eu desejo que eles se arrependam de seus pecados. Amém? E tem muito mais, pastor, mas eu acho que a gente tem que ir mais à frente, de repente a gente fala mais algumas coisas, porque depois vem muito mais. Vem coisas terríveis depois. O irmão falou de uma retaliação que o irmão sentiu depois de ter passado por essa experiência, né? Não, depois foi tudo água abaixo, algumas coisas. Tudo aquilo que eu estava agarrado, viu? Deus fez assim. Dissolveu. E essa retaliação espiritual, o irmão falou, que o inimigo ele veio, o diabo ele começou a afrontar o irmão. Não, tem uma luta, porque é o seguinte, ó, se eu morresse, tá escutando aí, ó, se eu morresse naquele tempo, eu não estava preparado. Ah, vai ser salvo, tu aceitou na última hora, ladrão da cruz. Tem muitos que pegam o ladrão da cruz como doutrina. Verdade. Ali foi a misericórdia de Deus, ali naquele momento. Houve um arrependimento diretamente com Jesus. Não é nós aqui hoje, não. Não pense que você vai, uma vez salvo, sempre salvo. Essa teoria calvinista que diz aí, que se você é de Deus, um dia você vai voltar para Ele de qualquer jeito. Não é assim, não. Nós temos livre-arbítrio, escolhas. E tem muita escolha que hoje vai fazer com que aconteçam coisas terríveis lá na frente da tua vida. Por isso que a gente tem que andar na palavra, porque a palavra freia todos os males. Tantos pecados que eu ia fazer, hein? Quem sabe teria sido um assassino, quem sabe teria sido alguém terrível, ia fazer muito mal para muita gente, que nem muitos que estão nas trevas e não conhecem esse Jesus. Amém? Então, o que eu quero dizer para você, é real, esse lugar é real. Milhares de pessoas estão adentrando. Numa semana são muitos. Ele é como um corpo humano, aquele lugar. É como se fosse um corpo.
tem o coração, tem os lugares de tormentos terríveis. Ah, mas que Deus é esse? Daí as pessoas dizem assim, que Deus é esse, Francisco, que fez um lugar desses? Para nós? Não, ele fez para Satanás e seus anjos. Sim. Só que nosso pecado fez separação entre Deus e nós. E ele é santo. Se você entender depois que você aceitar Jesus, o que é a santidade de Deus, ele não divide. Ele não vai para o lado. Pecado é pecado e pecado para ele é condenação. O salário do pecado é a morte. Continua sendo a morte, o salário do pecado. Claro que o dom gratuito de Deus, o que é? É a vida eterna. Só que é o seguinte, esse dom gratuito de Deus tem um porém. A palavra precisa ser moldada dentro de você. Ela tem que sair do papel. Exatamente. Ela tem que sair do papel e a palavra de Deus, ela te faz um cidadão real. Que Deus tem algo especial para a tua vida. Deus não quer que você vá para o inferno, não. Não escolhe esse lugar. E aquele que diz que não existe, sabe o que eu peço para Deus? Que Deus te mostre. Só que quando Deus te mostrar, você vai dizer assim, não queria ter visto. Não queria ter visto. A realidade do que é. A realidade daquele lugar de tormento eterno. Vai. Mas assim, glória a Deus. Que Deus pega o lixo desse planeta. Quem sabe você, que é perseguidor hoje que nem eu, que faz pouco caso, que bota, é mentira, esses crentes. Eu desejo que você receba a palavra de Deus e que Jesus fale contigo intensamente, como falou comigo. Amém, meus irmãos. Deixamos aí mais um pouco do relato do nosso irmão. Tem ainda muita coisa que nós vamos estar trazendo aqui no canal. Siga nos acompanhando. Você que puder compartilhar esse vídeo, compartilhe. Você que quiser divulgar para a sua rede de amigos, para os seus parentes, enfim. Divulgue esse vídeo, porque muitos relatos ainda vamos trazer da obra profunda que Deus faz na vida daquele que crê, na vida daquele que confia e na vida daquele que quer Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Meu irmão, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. E eu tenho certeza que nós vamos poder ajudar algumas pessoas. Amém. Pessoas Tentamos gravar nesses dias, mas não deu. Mas conseguimos gravar mais um pouco. Amém? Mais um pouco. Tem mais coisa aí. Nós vamos trazer novos relatos. Siga nos acompanhando no canal e que Deus continue abençoando a tua vida, tua família, o teu lar e lhe proporcionando dias de bênçãos e vitória na presença dele. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.